Pessoal, vamos corrigir a atividade 6 sobre o artigo de divulgação científica. Hoje é dia 9 de julho de 2020. Como não pode faltar, as instruções. Copie no seu caderno as questões que você errou e faça a correção. Se você ainda ficar com dúvidas, me mande um e-mail ou uma mensagem mesmo lá no Classroom. Para responder as questões, precisava ler esse textinho aí que eu tirei lá da revista Super Interessante. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Eu recortei a imagem para ficar melhor aí para vocês verem, mas o texto diz o seguinte: isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, 1849-1966, em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado? Sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Chamar-Lagnado, da Universidade de São Paulo, a USP. E aí nós vamos para a questão 1. O texto acima pode ser considerado reportagem, notícia, artigo de divulgação científica ou um poema. E logo de cara a gente tiraria o poema, correto? Por que não pode ser uma reportagem ou uma notícia? As duas formas desse texto, de reportagem e de notícia, seguem um padrão, que é divulgar um fato. Então vamos supor que aconteceu um acidente, e aí a pessoa vai lá e faz a notícia ou a reportagem, certo? Por isso que esse artigo não é uma reportagem nem uma notícia, ele é um artigo de divulgação científica, vai mostrar ali pra gente algumas informações científicas que são de nosso interesse. Então a resposta correta é a letra C. A questão 2, ainda sobre o texto, diz: a partir da leitura do texto acima, assinale as alternativas corretas sobre o gênero em análise. Se a gente colocou que é um artigo de divulgação científica, nós temos que achar as alternativas que dizem as características corretas sobre esse gênero. Para isso, você teria que assistir a aula que eu coloquei lá para vocês ou ter participado do nosso encontro online. Não dá para fazer atividade sem fazer essas coisas. A letra A diz o seguinte: esse texto apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal, de acordo com as normas da língua. Essa alternativa é correta. Não tem ali palavras difíceis, frases que não dá para entender, e também não é usada a primeira pessoa do verbo, né, que seria o eu. E a letra A, então, está correta. A letra B. Na leitura, é notória a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e verbos predominantemente no presente do indicativo. Também é verdadeiro. Temos ali muitos termos técnicos. Sistema digestivo, glândulas salivares, por exemplo, alguns termos da área de biologia, que são indicações de termos técnicos. Também está no presente o texto, nem no futuro nem no passado, no presente, os verbos estão no presente. Letra C. Por se tratar de um artigo de divulgação científica, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista e por isso recebe esse nome, verdadeiro. Ele está ali explicando por que a gente saliva. É uma informação científica. Ele está apresentando esse tema e colocou ali o ponto de vista dele. Também é correto. E a letra D. O texto tem a predominância dos verbos na primeira pessoa? Não, em nenhum momento ele usa o verbo na primeira pessoa, no eu, por exemplo, certo? Então as alternativas corretas são as letras A, B e C. A questão 3 pergunta se, de acordo com o texto, salivamos diante do alimento por quê? Aí nós teríamos que ler novamente o texto e achar a informação correta, que seria a letra A. A imagem e o cheiro do alimento faz o cérebro ativar
glândulas produtoras de saliva. Beleza? A questão 4 faz referência à linguagem do texto. É correto afirmar, né? E nós teríamos que analisar cada alternativa e ver qual que se encaixa no texto, né? Letra A. Apresenta uma linguagem rebuscada, marcada por palavras de difícil compreensão? Não, o texto é bem simples, qualquer pessoa que ler consegue entender. Então essa não pode ser a resposta correta. Letra B. Apresenta uma linguagem regional, marcada por palavras típicas de certas regiões do país? Também não, né? Não tem lá, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Ba, Tchê, né? Do Nordeste, Oxente, essas coisas. Não tem linguagem regional. Também não é a resposta correta. Letra C. É notória a presença de termos técnicos da área de biologia? Verdade, a gente já tinha marcado essa resposta lá na questão anterior, que pergunta, na questão 2, certo? E a letra D, contém palavras e expressões exageradamente da linguagem científica? Não tem nada exagerado no texto, é um texto bem simples. Então a resposta correta é a letra C. E por fim, a questão 5 pergunta sobre a fala da fisiologista Sara Chamala Aguinaldo, da Universidade de São Paulo, no último parágrafo. É correto afirmar? Letra A, trata-se de uma informação desnecessária? Não, né? Ela traz uma informação extremamente necessária para o texto, ela vai explicar algo. Então também não é a resposta correta. Letra B. Trata-se de citação de uma fonte confiável, já que é citada uma especialista no assunto. Essa é a resposta correta. As citações são para isso, colocar especialistas para falarem do assunto. Letra C. Consiste no relato de um pequeno fato real? Não tem nada a ver com a fala dela, não é verdade? Letra D. É um argumento que contradiz o que vinha sendo explicado no texto? Não, ele confirma o que estava sendo explicado no texto, não contradiz. Então, sobraria aí a letra B, resposta correta. Pessoal, por hoje é só. Acompanhe a correção, continue acompanhando as aulas. Nos vemos até mais.